Vamos finalizar aqui o nosso tutorial. É, Agora que eu aumentei a imagem, que eu estou vendo que eu estou com a barra para fazer. Era para ter feito, né? Correria desses dias e acaba a gente não conseguindo fazer muita coisa que a gente planeja, né? E vamos para a exportação do nosso modelo, como é que a gente vai exportar, como é que a gente vai gerar esses modelos no nosso Arcform. Vou ficar pequenininho aqui novamente, para que a gente possa liberar aqui a área, para que vocês visualizem, tá bom? E aí está lá nosso modelo, que a gente trabalhou, tá certo? Vamos colocar os dois aqui, vamos colocar os dois aqui. E a gente vai lá para os nossos configurações. Então, olha lá, de distância mesolingual, eu tenho todas as configurações, são as configurações padrão do Arcform, eu não mexi. Então aqui, por exemplo, rotação está 3 graus, que normalmente são 2. Se eu mudar isso aqui para 2, eu já aumentei aqui embaixo para 20 e tantos alinhadores, tá bom? E o torque aqui, ó, tá de 1 grau e movimentação mesodistal 2,5 e a parte de rotação radicular para 2 graus. Então vamos colocar aqui para 3, que aí a gente diminui aqui para 20 alinhadores. Vamos sempre colocando para que a gente possa utilizar só os alinhadores que a gente tem movimento. Então, se eu tirar aqui, todo mundo fica com alinhadores, vai ter vários alinhadores passivos, o que não é interessante. E como é que eu vou dizer, o pivô de posicionamento, vamos ficar no centro da coroa, que a gente tem 3 estágios, né? Xal, no centro de resistência, a gente normalmente trabalha no centro da coroa. Então essa configuração aqui é a configuração que você pode utilizar e pode variar dependendo do seu caso. Por exemplo, ó, nesse caso a gente só tem incisivos para rotar, a rotação do canino é pequena em cima. Então, a gente pode deixar 3 graus mesmo, tá bom? Principalmente incisivo inferior. Ah, mas são muitos graus para movimentar, a possibilidade de perda do tracking é maior. Então, a gente vem cá, modifica por 2 graus. Isso aí quem vai tomar a decisão é você. Então, no in-office, é o ortodontista que toma as decisões. Ninguém toma uma decisão por ele. Isso é bom porque você se obriga a aprender. Porque quando você delega essas decisões, podem não ser as melhores e você não vai ter acesso a isso, tá bom? Quando você pede para uma empresa fazer isso por você, você não sabe, tá bom? Você não sabe qual a decisão está sendo tomada. Então eu posso vir aqui também, movimentação mesodistal, eu posso colocar 2 graus, 0,2, 0,2. Por que que não modificou nada a quantidade de alinhadores? Por quê? Porque o referencial maior é a rotação, que são movimentos maiores, né? E aí volto para 0,25. Tá bom? Eu vou voltar aqui para 0,3. Que aí diminuiu a quantidade de alinhadores no arco inferior. E aí quando a gente baixa aqui até o final, nós temos as nossas características de exportação. Então eu posso modificar o tipo de modelo que a gente faz. Então, como eu mostrei para vocês, a gente pode ter modelos sólidos ou ocos. Eu não deixei aqui pronto, mas é só que eu pego facilmente. Então, assim, eu posso ter um modelo que ele é todo sólido, tá bom? Todo completo com resina, ou ele pode ser oco, tá certo? Ele não tem resina no centro, tá certo? Normalmente, quando ele é oco, que aí ele tem uma estabilidade menor, vem-se uma barra, tá certo? Vem-se uma barra no meio do modelo para dar justamente essa estabilidade na parte posterior, estabilidade tridimensional. Mas por que é que eu vou solicitar um modelo oco? Para economizar resina, tá certo? Para economizar resina. Quando ele é oco por completo, como esse aqui está, ele fica ainda menos estável. E aí a gente pode, quando eu vou fazer essa questão do modelo oco, eu posso
escolher alguns tipos, alguns estilos. Ele pode ser hexagonal, pode ser triangular, de colmeias que podem ficar aqui dentro do modelo, tá certo? A gente que faz em office, ou isso já é praticamente um consenso, a gente faz a impressão toda nesse formato aqui, que é uma impressão mais fácil, menor possibilidade de ter distorções e, como é que eu vou dizer, e muito confiável, tá certo? E muito confiável. Aqui em cima a gente coloca o espaço, como é que eu vou dizer, a dimensão dessa base, dessa parede, tá bom? Normalmente essa parede tem 2 milímetros, como está aí escrito, 2 milímetros, tá bom? A etiqueta pode vir na gengiva, tá certo? Pode vir na gengiva, na base, tá certo? Na base, como ela pode vir aqui, ó, tá certo? Na gengiva, como tá aqui, não sei se dá para ver, tá bom? Eu tô pequenininho aí, né? Agora que eu tô me tocando, que eu tô pequenininho aí aqui na gengiva, eu vou aumentar aqui, eu vou me aumentar para mostrar para vocês. Agora, vamos lá, parece que tava brincando, né? Eu posso ficar na gengiva, olha o modelo sólido, tá certo? E o modelo oco, agora eu tô me vendo, tá bom? E o modelo oco, ele vem com essa barra, tá certo? Para dar estabilidade. Esse modelo oco aqui por dentro, ele pode vir com algumas colmeias que podem ser hexagonal, triangular, como ele coloca aí. Normalmente a gente não faz esse tipo de impressão, a gente faz esse tipo de impressão do modelo sólido, completinho e deitado na base da impressora, tá bom? E deitado na base da impressora, tá bom? Então, a etiqueta, ela pode vir na lateral do modelo, ou na gengiva, como eles chamam, tá certo? Eu vou colocar aqui bem perto da câmera, acaba, não dá para visualizar, aqui fica melhor mesmo. Bem perto, ou então ela pode vir aqui no fundo, na base, tá certo? Eu gosto na lateral, porque na base, muitas vezes você perde essa etiqueta, dependendo do quão você vai aprofundar o modelo na hora da impressão, aprofundar na base, porque às vezes ele não está bem apoiado, você quer jogar ele 1 a 2 milímetros para baixo, para poder ele ficar bem apoiado na base, e você acaba perdendo essa etiqueta no fundo do modelo. Mas funciona bem também, muitos colegas fazem aí. Quando você faz esse tipo de modelo, que ele é oco, tá bom? A etiqueta vai vir aqui na barra, tá certo? Aqui na barra, dá para ver, ó, Cleone e tal, na barra, o número do modelo tá aqui na barra, nesse formato, tá certo? Vamos voltar a ficar pequenininho. Então, nós temos o tipo de... eu pode vir sem etiqueta. Não é interessante que venha sem etiqueta, porque a gente não consegue saber qual o tipo de... como é que eu vou dizer? Qual modelo de quem... e muitas vezes você sabe de quem é, por causa da anatomia, mas qual é o modelo em relação à questão dos demais, tá bom? Você não acaba não sabendo, então vira uma bagunça. Na etiqueta a gente sempre coloca, e o número, tá certo? O número do estágio, tá certo? O número do estágio no dente no modelo. Então vou já voltar e ver isso, certo? A localização pode ficar do lado direito ou esquerdo, tá bom? Do lado direito ou esquerdo, na parte de fora ou de dentro do modelo. O que seria na parte de fora ou de dentro do modelo? Pode vir aqui, do lado direito, do lado esquerdo, ou fora e dentro do modelo. Tá bom? Fora e dentro do modelo. Então, selecionado como você quer... desculpa, vamos voltar aqui também, ó. Deixa eu ver se é aqui sólido, open, não, esse aqui não dá, não é aqui. Tá certo? Isso mesmo, e aqui no final, qual tipo de exportação, se é STL ou se é OBJ. Normalmente é STL, porque é o mais utilizado, tá certo? E aí a gente volta para cá e só falta a gente discutir como é que a gente vai selecionar e como a gente vai cortar
esse nosso modelo. Então aqui, pessoal, tem um número que vai ficar, esse número é extremamente importante. A gente sempre coloca no molar, quando ele não tem attachment, ou no segundo molar, justamente para que ele não atrapalhe a adesão o atrito do alinhador com o dente e nem algum attachment que porventura venha a ocorrer. Então você coloca, e também não atrapalha a oclusão, coloca o número do alinhador superior e inferior aqui, justamente até para o seu paciente ter referência, porque quando o seu paciente pega o alinhador, ele não sabe qual é. Se ele colocar um do lado do outro, ninguém sabe qual é. Ele vai lá no númerozinho e isso fica mais simples. Para finalizar, nós temos que recortar esse modelo para que ele vá para a nossa impressora, tá bom? Recortar ou utilizar diminuir essa extrusão que a gente fez na hora de fechar o modelo, tá bom? E aí você pode deixar em torno de 4 milímetros de gengiva, tá bom? No mínimo, para que essa impressão seja bem adequada. Então, lembrando que vocês, depende do lado, vocês, no caso como esse aqui, ó, olha a altura que ficou de gengiva desse lado e olha a altura que ficou de gengiva desse outro lado. Então, assim, o ideal é que a minha etiqueta venha aqui, tá certo? Porque no outro pode não caber. E ela também não pode ficar muito perto da gengiva, que senão atrapalha no recorte do alinhador. Tá bom? Então, normalmente a gente deixa uns 4 milímetros. Por que não deixa tudo? Por dois motivos. Isso aqui vai ser resina que você vai estragar. Quase um modelo você vai estragar aqui de resina, sem necessidade. E quando a gente termoplastifica, o plástico vem até aqui em cima e a base. E aí, para que você remova o plástico, o alinhador, quando você tem um modelo longo, é muito mais difícil do que se você tiver um modelo curtinho, tá bom? Modelo curtinho. Então a gente trabalha nesse sentido aqui, diminuindo o máximo que se possa e avaliando sempre nas 3 dimensões, tá bom? A gente trabalha aqui também no inferior, e aí o inferior já vai ser um pouco diferente, ó. Eu venho aqui e inclino ele um pouquinho, tá bom? Por que eu inclino isso? Porque para economizar resina dessa parte aqui posterior. Ó. Inclino bem. Eu mexi aqui sem querer. Não, a quantidade de resina que você vai precisar para imprimir essa tuberosidade que a gente não cortou antes. Né? E que é tudo resina que vai para o lixo, sem função nenhuma. Tá bom? Isso tudo a gente tem que vai tomando mais cuidado. Se fosse um modelo que eu imprimisse, fosse usar para impressão, quando eu faço esse trabalho aqui nos meus pacientes, isso aqui tudo eu corto, tá bom? Porque é prejuízo, tá bom? E aqui, ó, um recorte que tinha passado despercebido, ele já não vai para impressão, porque eu já excluí ele nessa seleção das minhas bases, tá bom? Nessa seleção dos meus recortes. Tá bom? Você pode também utilizar no Arcform esse auto recorte, tá bom? Eu vou clicar aqui para você ver como é que vai ficar auto recorte. Ele vai sozinho vai fazer um recorte automático dele. Aí você vai ver se vai ficar melhor ou pior do que o que a gente fez, tá bom? Vamos lá. Eu achei que o recorte dele ficou um recorte bom, mas um recorte muito curto no arco superior. E também no inferior, eu também daria um pouco mais de margem aqui no anterior. E aqui também acho que o recorte dele ficou muito curto. Ok, pessoal? Então, assim, espero que o nosso tutorial... terminou aqui. Clica aqui. Exportar. Seleciona a pasta. No caso aqui a indiana. Seleciona a pasta dela. E salva. Tá bom? Indiana, casa, salva. Salvou, você vai ter lá 8 modelos superiores
e 20 modelos inferiores. Ok? Repito, a intenção que nós temos é lhes tornar um excelente ortodontista para casos de baixa complexidade em alinhador. E, em sequência, vocês evoluam mais e mais para tratar qualquer tipo de caso com alinhadores. Certo? Para tratar qualquer tipo de caso com alinhadores. Eu poderia ter instruído mais esses incisivos. A fotografia de sorriso dela, pelo menos a que veio, não mostrou como sendo uma boa opção. Certo? Mas se fosse o caso, a gente poderia ter feito intrusão, poderia ter ajustado isso aqui. Mas a gente fez apenas como demonstração. E espero que tenha ficado claro. Espero que vocês aproveitem essas aulazinhas aqui. E que eu vou passar as fotografias para vocês. E qualquer dúvida, hoje, durante a semana, vocês vão deixando aqui no nosso grupo de WhatsApp, que aí, à medida do possível, eu vou respondendo, ou em forma de texto, ou em forma de áudio, vídeo, ou eu posso fazer um comentário aqui dentro do Arcform e passar o vídeo para vocês. Tá ok? Fiquem com Deus, boa noite. Até a próxima semana, que será quarta-feira, uma aula ao vivo, para que a gente possa discutir. Sempre no começo da aula, tirando as dúvidas, e depois a nossa aulazinha ao vivo. Ok? Um abraço, até lá a todos.